capítulo 12, verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos repetir isso. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é o mesmo Deus, ele vem dizendo que é o mesmo Deus, diferentes ministérios, mas o mesmo Deus, diferentes dons, o mesmo Deus, e ele vai no verso 7 e nos diz isso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Repita, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ou a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento ou de ciência, em algumas versões. Tá? E aqui, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas, e aqui ele vai repisar, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E olha que Espírito aqui está com E maiúsculo. Aqui é o Espírito de Deus. Não é o nosso espírito humano que realiza isso. E ele as distribui de que maneira, gente? Individualmente. E ele acrescenta aqui uma condicionante. Ele faz isso como quer. Como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, vamos ler comigo o verso 13? Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. A tradução também pode ser: em um só corpo, nós fomos batizados por um único Espírito. Em ou por um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Paramos por aqui. É um texto relativamente grande para a nossa avaliação. Olha só, vamos tentar entender o contexto no qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta. A igreja de Corinto era uma igreja carne de pescoço. A igreja de Corinto era uma igreja com muitas tendências de carnalidade, de adoração aos ídolos, de embriaguez. Uma igreja, inclusive, que viveu momentos extremamente complicados no assunto de pureza sexual. Há um caso de relações sexuais entre um filho e a esposa do pai. Inclusive, é uma igreja em que houve
talvez o primeiro caso claro do que a gente chama na igreja de excomunhão, ou de excomungar, que é tirar da comunhão, é expelir da comunhão alguém, porque aquele alguém, não é que ele seja pecador, porque se for excluir os pecadores da comunhão, só fica a comunhão sai todo mundo, né? Mas é a ideia de alguém de um coração duro que não se deixou exortar pela igreja, que não se arrependeu do seu grande pecado. É uma igreja que duvidou da ressurreição. Por isso que Paulo vai falar sobre a ressurreição, os fatos históricos da ressurreição, as testemunhas da ressurreição. E era uma igreja, gente, também parecida com alguns movimentos que nós tivemos nas últimas décadas, que super, hiper, mega, ultra valorizava o dom de línguas. Uma igreja que colocou sobre a chamada glossolalia, o falar em línguas não aprendidas, em línguas estranhas, colocou-se isso como um dos parâmetros para se medir a espiritualidade, o nível de espiritualidade de um cristão naquele tempo. Tá? Então Paulo, com toda com seu tom professoral de um mestre da igreja, de um apóstolo, mas ao mesmo tempo de um mestre e profeta ao mesmo tempo da igreja, ele vem trazer para nós algo sobre o que significa o corpo de Cristo e como ele opera dentro dos parâmetros de Deus. Que é uma igreja local. Que é isso que nós estamos vivenciando. Que realidade é essa? Que continua, que não se dissolve, que tem seus avanços e retrocessos, mas caminha para o alvo. E ele vai começar dizendo o seguinte: a igreja funciona à base de presentes. Dons, uma tradução para a nossa língua também seriam presentes. É tanto que na língua inglesa, a palavra usada para dons espirituais, ou spiritual gifts, é a mesma palavra para que você dê um presente. Eu dei um gift para alguém, um presente. Ou seja, nós precisamos entender que Deus nos dotou de presentes para que pudéssemos existir enquanto corpo de Cristo. Se não fosse isso, se o Espírito Santo, que ele diz aqui que distribui esses dons, não tivesse dado para nós uma manifestação sua, ou seja, se nós não fôssemos os mordomos, os administradores de uma parte, e tem que ser uma parte, e não do todo, de uma parte dos carismas do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, se cada um de nós não fosse um pequeno portador de uma pequena parte desse todo que ele distribui para nós, nós viveríamos uma anarquia eclesiástica. Ou nós viveríamos um modelo de igreja que não seria absolutamente igreja. Seria um amontoado de pessoas egocêntricas, um amontoado de pessoas individualistas, um amontoado de pessoas que gostariam e que muitas delas gostam de ser ídolos ou pequenos ídolos dentro da comunidade, porque elas se avaliam a partir dessa porção, desse pedaço, dessas gotas, dessa dose de graça e de amor que Deus derramou sobre ela para o exercício de uma função muito específica dentro do corpo de Cristo. E aí, ele começa dizendo exatamente isso. Há diferentes tipos de presente. Há diferentes tipos de dons. E ele vai mais além. Ele diz que a diferença, a pluralidade de dons não elimina uma outra realidade. Muitos são os dons, mas um só
é o doador dos dons. Um só e mesmo Espírito Santo é o que distribui sobre nós. E daqui a pouco a gente vai entender quando e como acontece esse processo de recebermos de Deus um dom. Quando isso acontece? Se a gente for mais à frente no texto, ele também vai falar o seguinte. Primeiro ele fala, lê comigo o verso 4, 5 e 6. Olha no texto, para a gente não se perder em ilações. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ontem eu peguei um Uber e a gente foi para uma festa de formatura da minha sobrinha, tanto que eu tinha me comprometido a ir lá no campus metropolitano e não lembrei que festa de formatura não acaba 11 horas da noite, né? Eu cheguei em casa 3 horas da manhã para ainda dormir e o rapaz que me levou no Uber logo nos reconheceu, a minha família, e ele disse, pastor, tudo bem, tudo. Eu estou lá com a minha esposa, que bênção. A gente está se envolvendo com os ministérios da igreja, a gente está esperando a próxima reunião do Ame Sirva, em agosto, né? A gente queria fazer algo prático, atuar de alguma maneira em um ministério, tal. Eu disse, não perde a oportunidade de fazer o Ame Sirva, porque no Ame Sirva, a equipe de voluntariado da igreja, primeiro vai contar a história, a nossa história. Vai falar sobre os fundamentos sobre os quais nós edificamos a nossa história. E também você vai ter a oportunidade de escolher entre mais de 50 atuações ministeriais. E ao falar aquilo para ele, mais de 50 atuações ministeriais, logo veio ao meu coração, eu não verbalizei, mas no profundo do meu coração, eu realizei. São mais de 50 atuações, mas é o mesmo Deus, o mesmo Espírito em ação, através de todas essas coisas. Tem gente que não está aqui agora dentro do auditório, está lá fora cuidando dos nossos carros. Isso é um ministério. Tem gente que escolhe o domingo para ir às ruas da nossa comunidade. Tem gente que escolhe o sábado, tem gente que escolhe as noites. Mas, gente, não tem coisa melhor em sabermos que não precisamos ser iguais naquilo que fazemos. Não precisamos ser iguais naquilo que sabemos. Não precisamos ser iguais naquilo que temos, mas somos inexoravelmente iguais, porque o nosso Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Isso nos dá um senso de que somos participantes de algo maior que nós mesmos. Nesse caminho, a gente vai, e Paulo agora vai detalhar alguns desses dons. Vamos lá, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Repita comigo. Visando ao bem comum. Mais uma vez. Visando ao bem comum. Ou expressão perdida no vocabulário da pós-modernidade. Ou expressão perdida na nossa maneira de avaliar direitos e deveres na sociedade. Ou posição esquecida, mal interpretada, mal usada, abandonada. Essa é a expressão para o bem comum. Em um resumo prévio, podemos dizer que tudo que Deus nos dá, aqueles presentes sobre os quais eu falei lá atrás, e esses presentes, eles se traduzem em convicções, em conhecimento, em bens, em títulos, em experiências. Tudo aquilo que Deus te deu, me deu, nos deu, é para o bem comum.
Eu estou fazendo uma análise, gente, e aí eu me sinto em casa para falar sobre esse tema. Eu li um livro muito interessante de uma professora da Universidade de Harvard, a doutora Mary Ann Glendon. Doutora Mary Ann Glendon, ela escreveu um livro há 20 anos. Parece que ela escreveu hoje, mas o tema do livro é mais ou menos o seguinte, eu acho que Rights Talk, The Impoverishment of the Political Discourse in the United States. Traduzindo, o discurso de direitos e o empobrecimento do discurso político nos Estados Unidos. Qual é a tese dela nesse livro? Ela vai nos dizer que a sociedade, especialmente ocidental, ela passou por um processo de clamar tanto por seus direitos individuais, por seus direitos sociais, que ela esqueceu que por trás de um direito existe um dever. Existe uma obrigação. Existe uma responsabilidade nossa. Ninguém vive apenas de direitos ou de dádivas que eu recebo para o meu uso particular ou para o meu deleite, como se não existisse algo chamado todo. Corpo. E um dos capítulos dela é exatamente esse, resgatando a responsabilidade pelo bem comum. Eu vou dar um exemplo para você. Deus te deu um carro, digamos. Na hora que você usa esse carro para estacionar em uma vaga que não é sua, nem por um segundo que seja, na hora que alguém estaciona na vaga de um deficiente físico, ou idoso, ou estaciona na vaga de, enfim, grávida, de uma mulher grávida, ele está usando aquela dádiva que Deus lhe deu, mas ele não está usando-a para o bem comum, está usando para ele próprio. Quando nós, dentro de um contexto em que cada um recebe uma porção de Deus, eu uso a minha porção como uma maneira de me autoafirmar e de me auto-idolatrar, eu estou rasgando o tecido do bem comum. Isso começa, gente, em instâncias muito pequenas da vida. Olha que esse texto ele foi escrito há cerca de 2000 anos. 2000 anos. Paulo de Tarso, inspirado por Deus, diz assim, olha, Deus te dá coisas, Deus te dá inteligência, capacidade, para que você possa ser operador em busca do bem comum. Vamos analisar, por exemplo, a corrupção na perspectiva desse texto. Como funciona a mente de um corrupto? Ainda que ele não saiba, ele não entenda esses processos psíquicos que ocorrem dentro da sua cabeça e do seu coração. No final das contas, um corrupto, ele geralmente está em uma posição de autoridade, lhe foi confiado algum poder, alguma confiança dada por outros, e ele usa o poder confiado para o quê? Para adquirir algo para si. Gente, olha só. Isso às vezes a gente não tem muita noção, porque a gente olha para a corrupção apenas no aspecto do direito penal. Mas olha só, na hora que alguém desvia recursos, por exemplo, da merenda escolar, ou dos contratos de educação, ou da saúde, a propósito, as duas áreas que têm sido mais vilipendiadas pela corrupção no Brasil, educação e saúde. Dados
da Controladoria Geral da União. Então vamos pensar sobre isso. Na hora que alguém se corrompe, porque se acha no direito de ter algo mais em razão daquela posição que ocupa, ele está ali destruindo o sentido de bem comum. Ele está pensando no seu próprio bem. Ele está pensando na sua própria vida. Ele está pensando na autogratificação. E olha só, aqui eu aplico para você, meu irmão. Se Deus te deu o dom da sabedoria, da ciência, da profecia, se Deus te deu o dom do discernimento, se Deus te deu o dom de saber um pouco mais do que os outros, saiba, a beleza da vida estará não no nível daquilo que você recebeu, mas no nível daquilo que você repartiu para o bem dos outros. Quando você sair de manhã, ou vindo para a oração, ou indo para o hospital, servir em uma das alas, ponha no seu coração algo muito claro. Ali não é você quem importa. Quem importa são aqueles que vão usufruir das dádivas e do transbordar do que você tem em nome do bem comum. É o próprio Cristo que está dizendo isso. Deus não nos deu nada, gente, que não tenha, em alguma medida, e aqui não é negar a propriedade privada, aqui não é negar que Deus dá coisas para nós, para outros, mais em termos talvez de esforço, de trabalho, tem as circunstâncias da vida. A grande questão é o seguinte, é o quanto você entende, primeiro, que o que você tem vem das mãos de Deus. Se você não entender isso, você não vai entender nada da sua vida, nada. Em primeiro lugar, ou você entende que tudo que tem, o dinheirinho do aluguel, o carrinho, a motoca, entendeu? O triciclo, a bicicleta, o que quer que seja. Se você não entender que tudo que você tem é dádiva de Deus, você não vai entender nada. Em segundo lugar, quando você entende que tudo que você tem, e a palavra ter tem um sentido óbvio, bíblico, da existência da propriedade, tem que ter propriedade privada, senão no decálogo, nos 10 mandamentos, Deus não dizia não roubarás. Então eu só roubo aquilo que não é meu, né? Tá certo? Mas a grande questão é como esse movimento entre receber de Deus e ter a consciência de que eu cresço à medida em que o meu grupo cresce, é isso que faz um cristão maduro e um cristão de meia tigela. A diferença. Mas deixa eu ir um pouco mais à frente. Ele vai dizer que é pelo bem comum. A partir do 8º, ele vai dizer, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, aqui ele reforça a temática, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas por um mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Eu quero ficar nessa expressão, como quer. Nós, às vezes, vivemos uma cultura de ressentimentos e de inveja que toma conta do nosso coração. Eu não sei o que paralisa mais alguém, se é a inação aliada à preguiça ou o desejo de ter o que é dos outros. O desejo de ser o outro, não no bom sentido da palavra, de imitá-lo, mas de tomar o seu lugar. No final das contas, quem mais te inveja, quem mais me inveja,
no final das contas, o objeto dessa inveja é alguém que a gente nomeia como os nossos ídolos. E nomear ídolos é ser idólatra. E ser idólatra é pecar contra Deus. Nós não precisamos absolutamente ser o que as outras pessoas são. Nós não precisamos criar na nossa vida um conjunto de lamúrias. Ah, por que eu não tenho isso? Ou por que eu não faço isso? Ou por que é fulano? E por que não é ciclano? Por que é alguém que está realizando isso na igreja e não eu? É o que eu chamo, e eu já falei para vocês, é o melô do Kid de Abelha. Quem é dos anos 80 vai lembrar. Por que não eu? Ah, por que não eu? Quem canta comigo? Vamos lá. Por que não eu? Ah, por que não eu? Aí Deus responde, por que não? Porque eu distribuo como eu quero. Eu ponho, eu deponho, eu exalto, eu humilho, eu levanto, eu derrubo, eu honro, eu envergonho, eu faço, eu deixo de fazer. Eu sou o oleiro, você é o barro. Agora lhe digo uma coisa, o Senhor nos diz, mesmo Ele nos dando aquilo que nós... Aliás, mesmo Ele não nos dando aquilo que nós gostaríamos de ter, eu preciso voltar para um outro texto, de São Tiago, quando ele diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra alguma de variação. O que é que eu digo com isso? O que é que Deus diz para nós nessa manhã? Meus filhos, eu amo vocês. Sou eu quem opero na vida de cada um. Primeiro, eu sou o sujeito ativo dos processos vitais de todo o cosmo. Segundo, o que eu faço na sua vida precisa transbordar para o bem dos outros. E eu distribuo para A, B, C, D, E, F, de acordo com o que eu quero distribuir. O melhor caminho para a felicidade não é desejar o que o outro tem, mas é utilizar com sabedoria, com bom senso e com foco no bem dos outros aquilo que Deus já nos deu. Ah, você não é um pregador, Deus não te fez um pregador de púlpito para pregar para muita gente, que você trava a língua, trava a garganta, né? Você não prefere. Quero dizer uma coisa para você. Não deseje, talvez, ser algo que não faz parte daquele conjunto de dádivas que Deus te deu, porque eu quero falar uma coisa para você. Nem sempre aquele que prega para as multidões tem o efeito de uma conversa no pé do ouvido. Quando a gente olha, por exemplo, para homens como Billy Graham, o maior dos evangelistas do século XX, podemos até dizer 21, porque ele ultrapassou de um século para o outro. Ninguém ouve falar daquela pessoa que ganhou Billy Graham para Jesus. Não é verdade? Na hora que você investe na vida de alguém, na hora que você, talvez no silêncio, aspas, na insignificância do que você acha que faz, coloco bem entre aspas, você se deixa usar pelo Espírito Santo de Deus com temor, tremor, amor e dedicação, pode ter certeza, você está construindo castelos que talvez você nem tenha noção do tamanho que eles são. Você está ligando peças que você não tem noção do que elas vão dar no futuro. Você estará contribuindo para o avanço do reino de Deus, que hoje passa ao largo dos teus olhos, mas no grande dia do Senhor Ele olhará para você e dirá: servo, serva, bom e fiel.
Você honrou aquilo que eu te dei. Você honrou o pouco que eu te dei. Louvado seja o nome do Senhor, gente. É isso que Paulo quer nos dizer. É que nós somos parte desse grande drama. Nós somos parte dessa grande história que vai sendo composta por pessoas. E eu confesso que na nossa decisão familiar, conciliar entre os presbíteros da igreja sobre esse novo momento que eu tenho vivido com a minha esposa, fora de João Pessoa, eu tive muitas preocupações. Muitas preocupações. Porque eu cogitei no meu coração que de alguma maneira, embora sendo alguém amado, necessário, naquilo que Deus deu para fazer, a gente fica especialmente nessa cultura deturpada do que é ser pastor de uma igreja, você fica meio que escravo do cárcere da indispensabilidade. Nós corremos muito esse risco de sermos encarcerados nessa ideia de que somos indispensáveis ou que, de alguma maneira, no corpo de Cristo, Deus vai deixar de ser mais Deus do que Ele realmente é, em razão de mudanças que Ele mesmo opera. Nesses anos que nós vivemos enquanto comunidade, são 15. Na verdade, não, são 17, né? 2002, 17 anos. Essa comunidade tem 17 anos, nem maior de idade ela é ainda. Ela passou por muitas dificuldades financeiras, de gestão, de aprendizado. Uns ficaram no meio do caminho, outros levantaram, retornaram. E eu digo uma coisa para vocês, gente. O que mais tem me impressionado nesses últimos 7 meses, 8 meses, morando fora de João Pessoa e vindo para João Pessoa no final de semana que posso, é o quanto essa palavra que eu estou repetindo para vocês agora, ela foi semeada no coração dessa igreja desde os primeiros dias. Eu me lembro que no segundo mês do projeto, eu ministrei 4 semanas sobre dons espirituais, sobre a participação de cada um, sobre a importância de cada um, sobre a importância de que a igreja não se faz de um para os outros, mas de todos para todos. Às vezes perguntam assim aos nossos pastores, e a ida de pastor Sérgio para Brasília? Como é que vai ficar a igreja? Eles que são muito bem treinados, vai ficar firme como sempre esteve, no fundamento que se chama Jesus de Nazaré e não Sérgio Queiroz. Eu vejo esse texto acontecendo nessa igreja. Eu me alegro. Novos líderes, novas ideias, novas ministrações. A igreja que tem crescido em oração, que tem crescido em serviço, que tem crescido em vigor. Uma igreja que Deus tem mantido, gente, santa. E espero que mantenha assim. Não há um pastor dessa igreja que não seja bem casado, por exemplo. E eu espero que a gente vá para o pé da cova com as nossas veinhas. Porque eu sei dos reflexos disso sobre o corpo, sobre as novas gerações, sobre um mundo de relacionamentos líquidos. No final das contas, Paulo quer dizer para nós
que todos nós somos importantes na construção do mosaico de Deus. Deus não faz lixo e você não é lixo. Deus não coloca na formação da sua igreja peças de reposição. Você não é peça de reposição. Você não é reserva no jogo da vida. Com todo respeito e honra aos jogadores reserva. Você não é um estorvo, você não é um acidente, você não é uma eventualidade cósmica, você não é fruto de uma tempestade ácida. O salmista diz no Salmo 139 que Deus o formou de maneira assombrosa no ventre da sua mãe. Eu quero dizer algumas palavras finais para a minha comunidade. Primeiro, Deus te deu presentes, use-os. Use-os para a glória dele. Use-os para o bem comum. Segundo, o que ele deu para ti foi o que ele deu para ti. Não sofra pelo que não tem. Regozije-se pelo que ele te deu. E isso é muito maravilhoso. Terceiro, você é peça fundamental na construção da história do reino de Deus. Repito, você não é um acidente, um estorvo, uma peça de reposição, você não é lixo, você faz parte da mais linda engrenagem da vida que possa existir. Você é parte do corpo de Cristo, você tem como cabeça Jesus de Nazaré, o leão de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é o teu líder. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o teu amigo, é o teu Senhor. O Criador dos céus e da terra, o que é onisciente, onipotente e onipresente, cuida da tua vida e não largará jamais a tua mão. Aquele que te chamou para uma boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que te fez quem você é, te ama e te levará a ser cada vez mais parecido com Jesus. Levante a cabeça, seja usado por Deus, seja ousado no Espírito Santo, continue fazendo, não se sinta estorvo, não se sinta diminuído, não se sinta como alguém que tem uma vida sem sentido, porque você não foi escolhido para jogar no time de algum técnico qualquer. Quem te escalou para a vida e que te treina para vencer, é o Senhor quem te criou, o Senhor quem te fez. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder para todo, sempre. Amém. Aleluia.